Hoje eu vou falar sobre um dos livros mais assistidos lá na comunidade, que é o Spin Selling. O Spin Selling é um livro sobre vendas, onde o autor passou anos estudando empresas e estudando o formato de vendas dessas empresas para entender o que realmente funciona e o que não funciona dentro de uma venda. E depois de passar muitos e muitos anos estudando os vendedores na prática, vendo eles fazerem os discursos, vendo eles fazerem as apresentações e as propostas, ele conseguiu trazer uma metodologia que te ajuda a aumentar a sua taxa de fechamento. E hoje eu vim trazer minhas percepções do livro. O que eu achei legal, o que eu não achei legal, as minhas percepções e para quem que eu indico a leitura. Então vamos lá! Mas antes de tudo, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Sofia. Eu tenho uma comunidade onde toda semana eu falo sobre um livro que eu li e as aplicações que eu tive com ele no meu trabalho, para você também poder aplicar os aprendizados do livro no seu trabalho e ter mais resultados. Então, se você tem interesse em participar dessa comunidade, o link vai estar aqui embaixo. Agora sim, o Spin Selling, ele é um livro sobre metodologias. Então, diferente de grande parte dos livros que a gente costuma ler, ele não é um livro que conta uma história ou conta a experiência específica de vida de uma pessoa. Quando a gente lê, por exemplo, Os Segredos do Lobo, é um livro onde o autor do livro, ele conta a experiência de vida dele e ele conta como ele aprendeu, mas única e exclusivamente com a experiência dele. Ele não fala sobre estudos que ele fez, sobre outras pessoas que também aplicaram. Ele fala só da experiência que ele teve na vida dele e ele passa a metodologia que ele aprendeu com a experiência que ele teve ao longo da vida. Então é uma experiência única e isolada. Esse livro não. O Spin, ele é um conjunto de experiências. Então, o próprio autor, ele não era um vendedor, ele era um pesquisador. E ele está mostrando o resultado da pesquisa dele. Então, já para começar, a primeira coisa do livro é que o modo de leitura dele, o modo de comunicação que o livro vai ter com você, vai ser totalmente diferente. Não vai ser o cara contando: eu na minha vida como vendedor, eu aprendi isso, isso, isso. Não. É uma leitura que ela é um pouco mais chatinha, difícil, complexa de ler, porque ela se assemelha muito a um artigo científico. São estudos de caso e mostrando a teoria por trás de cada método que ele te ensina. Então é como se você estivesse lendo um grande artigo. É uma leitura que ela é um pouco mais difícil. Quando você quer ler pensando em aprender o livro, você vai acabar demorando um pouco mais de tempo, porque é muito conteúdo, é muita teoria, mas é uma leitura que ela te dá muito conteúdo em pouco espaço de tempo. Geralmente esses livros que contam a história de uma pessoa, além da metodologia que ela ensina, ser uma metodologia um pouco enviesada pela experiência da pessoa, ela também conta poucas coisas. Você tem uma metodologia única que a pessoa vai contando ao longo da história. Esse aqui não, ele vai contar muita coisa em pouco espaço de tempo. Então você tem que ler devagar e lendo pausadamente, escrevendo, anotando, senão você vai se perder. Acho que essa é a primeira dica aí para quem quer ler o Spin Selling. Não leia de forma rápida, não leia numa leitura só, não pega uma noite para ler o Spin Selling. Você tem que ler devagar e você tem que ir absorvendo o conhecimento que o livro vai te dar. Senão você vai passar batido por ele e não vai conseguir absorver nada. O livro ele é muito denso em conteúdo, em poucas páginas. Então você vai ter que ler ele devagar, como se você estivesse estudando para a faculdade. Outro ponto importante sobre o livro é que, apesar do Spin Selling ser uma linha reta de raciocínio, para você aplicar o Spin, você vai seguir uma linha reta de passo a passo do que você tem que fazer. O livro ele não segue essa linha reta. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me incomodou depois que eu acabei de ler o livro. Quando eu fui voltar para criar a aula da comunidade, eu percebi que o livro ele não ensina numa linha reta. Ele começa lá na frente, aí ele vai lá pra trás, aí ele volta, ele vai pro meio, aí ele vai lá pra trás de novo. Então, o que acontece? Se você não prestar muita atenção na linha de raciocínio que esse livro tá fazendo, você mesmo vai se perder em como aplicar o Spin. Porque o Spin, do jeito que ele ensina no livro, ele não tá ensinando de forma linear. Então esse é um ponto muito negativo do livro, que quando você for ler, você tem que prestar atenção que ele não vai fazer de forma linear. Tipo, a primeira etapa é essa, a segunda etapa é essa, a terceira etapa é essa. Ele vai na primeira, ele vai na última, ele volta na terceira, ele fala a quarta, ele volta pra segunda. Então, presta atenção quando você for ler o livro para você não confundir as etapas. Mas um ponto muito positivo do livro é que, apesar de não ser a experiência de vida do autor, ele traz muitos cases. Então é muito legal como ele pega experiências que ele vivenciou com outros vendedores, a experiência de outros vendedores, e ele traz como exemplo. E isso é muito bom, porque como a teoria é muito densa, às vezes você não entende direito a melhor forma de aplicar. E aí ele traz alguns cases para você e você consegue entender como a gente aplica aquilo
de forma muito mais prática. Então, durante o livro, vão ter muitos momentos que ele transcreve uma conversa. E aí, quando você entende aquela conversa, você entende exatamente qual é o método que a pessoa está aplicando e como ela aplicou aquele método realmente na prática. E se você chegou até aqui, provavelmente Spin Selling é um livro que você tem muita vontade de ler. Lá na comunidade Livros à Prática, eu falei sobre ele, fiz um resumão teórico dele e também falei como eu apliquei a ideia do Spin. Aquilo que eu falei agora há pouco, sobre ele não estar numa linha reta, eu expliquei como funciona a metodologia Spin numa linha de raciocínio lógica, para você não se perder igual o livro faz comigo. Tava revisando o vídeo e percebi que eu esqueci de dar um aviso super importante. Se você gostou do livro, se você quer comprar o livro, eu botei aqui na descrição um link para você comprar. Toda vez que você compra pelo link, você também me ajuda. E se você chegou até aqui, provavelmente você gosta de aprender com livros e também quer entender a teoria do Spin. Então eu te convido para conhecer a comunidade. Lá na comunidade eu falei sobre esse livro, falei toda essa parte teórica e também falei as aplicações práticas que eu tive para ajudar todo mundo que tem interesse em melhorar as vendas a conseguir aplicar de forma fácil e prática o Spin Selling. Mas agora finalizando, se você trabalha com vendas longas, se você trabalha com aquelas vendas complexas, que não são vendas que você vai vender em um anúncio do Facebook ou fazer aquela venda de shopping, eu recomendo demais que você leia esse livro, porque esse livro vai te ajudar a conduzir o seu cliente até que ele diga que ele quer comprar. A magia do Spin é que você quebra todas as objeções do cliente antes mesmo que ele tenha essas objeções e você faz o cliente perceber o quanto ele precisa da sua solução. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha visão sobre o livro, sobre o que eu achei legal, sobre o que eu não achei legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, estou tentando fazer vídeos toda semana, então pode clicar aqui para se inscrever. Minhas redes sociais estão aqui embaixo e todo dia eu falo sobre um livro que eu tô lendo, nos insights que eu tive lendo esse livro. Então se você também é apaixonado por leitura e aprendizado, me segue lá pra gente conversar. E é isso. Dá like, compartilha, manda pro seu amigo que também estava a fim de ler o Spin Selling. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você quer que eu fale sobre algum outro livro que você tem interesse. E lembrem-se, não existe solução única.